Então nós vamos falar sobre o movimento do elevador. O que nós temos que estar ligados aqui nesse movimento do elevador? Então, primeira coisa, você vai observar que o movimento o elevador tem um movimento vertical. Isso porque nós temos uma força peso para baixo e nós temos aqui o cabo, né? O cabo do elevador que segura, sustenta o elevador, puxa ele para cima, libera ele para baixo, que é a força de tração. Então nós temos aí duas forças importantes, peso e tração. Mas muitas vezes você vai encontrar exercício que vai falar sobre o homem que está dentro de um elevador. Muitas vezes esse homem aqui, ó, no exercício, está sobre uma balança, né? Uma balança de mola. O que é uma balança de mola? É um dinamômetro, é um medidor de força. O que essa balança vai medir? A força trocada entre o piso do elevador, ou seja, a balança, e o homem. Ou seja, essa balança aqui de mola, ela está medindo a força normal. Mede a força normal. Então, o que acontece? No menino aqui, nós teremos uma força puxando ele para baixo, o peso, e uma força chamada normal para cima. Essa força normal, muitas vezes nos exercícios de elevador, o pessoal chama de peso aparente. Beleza? Então vamos lá, para os casos que nós vamos encontrar em exercícios. Primeiro caso, nós temos aqui um elevador em repouso, um elevador subindo ou descendo em movimento retilíneo uniforme. Ok? Então observe, isso aqui é a aplicação da primeira lei de Newton. O que acontece? Força resultante igual a zero. Isso quer dizer que a força de tração está anulando o peso. Isso quer dizer que a força de tração e o peso são iguais. Tá bom? Então observe que não importa se ele está subindo ou está descendo. As forças são iguais, uma anula a outra. Tá bom? Segundo caso, o elevador sobe, e ó, se ele sobe, o vetor velocidade é para cima, em movimento acelerado. Isso quer dizer que a aceleração é para cima. Ok? Movimento acelerado quer dizer aceleração e velocidade estão na mesma orientação. Ok? Ok? Agora, a força resultante, ela sempre tem o quê? A mesma orientação da aceleração. Aliás, vamos anotar isso aqui? Vou colocar aqui do lado para vocês. Tá bom? E aí, vamos lá. Vamos continuar. Então, a minha força resultante aqui será para cima. Aceleração para cima, força resultante para cima. Bom, se a força resultante é para cima, isso quer dizer que a tração é maior que o peso. Tá legal? E aí a minha força resultante será o quê? Primeiro, sentidos opostos, vou subtrair, tração, então o que queremos? Tração menos peso. Ok? Vamos subtrair, tem sentidos opostos. Tração é maior, tração é primeiro. Tá bom? Beleza? Vamos lá, continuei. Se nós temos aqui o próximo caso, o elevador sobe em movimento retardado. Então, observe, se ele sobe, velocidade é para cima. Mas se o movimento é retardado, ó, sobe, né? Mas se é retardado, então a aceleração é contra a velocidade. Então, se é retardado, a aceleração é para baixo. E aí o que nós vamos observar? Força resultante para baixo. Porque a força resultante sempre terá a mesma orientação da aceleração. Tá aqui, ó, não esqueça. Então o que acontece? Força resultante para baixo quer dizer que o peso é maior que a tração. Então, peso maior que a tração.
Ok? Ah, professor, mas ele está subindo. Se ele está subindo, a tração não tem que ser maior? Não. Ele pode estar subindo, mas como diz o comentário aqui, ó, ele está subindo de forma retardada, ou seja, diminuindo a velocidade. Então a força maior tem que ser o quê? Contra o seu movimento. Ok? Então como é que vai ficar a minha força resultante aqui nesse caso? Né? Vou subtrair a maior menos a menor. Peso menos tração. Ok? Próximo caso. Seria o caso 4, né? Eu anotei errado ali. Caso 4. O elevador desce em movimento acelerado. Então, ele desce. Velocidade para baixo. Acelerado. Aceleração no mesmo sentido da velocidade. Força resultante no mesmo sentido da aceleração. Beleza? Isso quer dizer que eu tenho aqui peso maior que tração. Então a força resultante, peso menos tração. Ok? Estou observando que, ó, o que nós temos aqui, o que nós temos aqui, ó, mesma coisa. Então eu posso, né, saber se o corpo sobe ou desce apenas, né, pelo conhecimento que o peso é maior que a tração? Só com essa informação, eu sei se o corpo sobe ou desce? Não sei. Tá bom? Fica aí esperto nisso. Vamos lá. Próximo. Nós temos lá o elevador desce em movimento retardado. Então lá, desce, velocidade para baixo, retardado. Aceleração para cima. Né? Retardado. Aceleração contra a velocidade. Então, força resultante é para cima. Moral da história. Tração maior que peso. Isso quer dizer que a minha força resultante será tração menos peso. Beleza. E o último caso ali, né, estamos falando sobre a queda livre. Então deixa eu tirar aquele texto lá que eu coloquei. Okay. Então nós vamos observar o seguinte, agora na queda livre, então observe que a única força que vai agir é o peso. Tá? Só o peso, força resultante é o peso, para baixo. Então a aceleração é para baixo. A velocidade, né, queda, velocidade para baixo. Ok? Então a força resultante é igual ao peso, ou seja, M vezes A, força resultante, é igual a M vezes G, peso. Cortei M com M, então vocês vão observar que a aceleração será igual a G, coisa que nós já vimos lá em queda livre na parte da cinemática. Tá legal? Então, isso aí, tudo isso que eu falei é a parte de conceitos, teoria, né, sobre o movimento do elevador. Agora nós vamos então para a parte de exercícios, ok?